Olá, boa noite. Estamos iniciando aí mais um vídeo da nossa jornada no livro do Apocalipse. Então, esse é o nosso vídeo de número 3, terceira parte do nosso estudo. E o nosso estudo de hoje, ele tem como tópico o capítulo número 2. Nós vamos estudar o capítulo número 2 do livro de Apocalipse. Então, nós vamos estar. Abra sua Bíblia, né? Mantenha a sua Bíblia aberta para você poder acompanhar o nosso estudo dessa noite. Então, o capítulo de número 2, ele inicia a famosa sessão das 7 cartas às igrejas da Ásia. Tá? Então, nós temos aí no capítulo 2 4 cartas e no capítulo de número 3, 3 cartas, formando aí 7 cartas que são cartas dirigidas por Jesus às igrejas daquela região. Então, nossa primeira carta é a carta à igreja de Éfeso. Então, lápis e caneta na mão aí, papel, vai anotando aí e vai mandando as suas perguntas. Hoje nosso propósito é poder fazer uma hora de live e atendendo aí alguns pedidos, eu vou tentar, havendo um tempinho no final, responder ao vivo algumas questões que vocês forem postando aí. Então vai digitando as suas perguntas e ao final eu vou tentar responder aquilo que eu puder, claro, aqui dentro já ao vivo na nossa live, tá bom? Então, primeiro texto do capítulo 2 é a carta à igreja de Éfeso, que era uma importante cidade na região da Turquia, que hoje, né, na região da Ásia Menor, que atualmente é a Turquia. Então, o texto começa com uma expressão que, na verdade, se repete em todas as cartas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então, todas as cartas vão se iniciar com essa expressão, ao anjo da igreja. Nós falamos na live anterior, um assunto que é um tanto delicado para, às vezes um pouco polêmico, mas as cartas elas são destinadas aos representantes celestiais da igreja. Então, vale observar que o que é pedido aos anjos, né, é que os anjos recebem a missão de escrever as mensagens dadas por Jesus. Mas não são os anjos quem ministram a igreja. O texto termina com a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De modo que os anjos são notificados da mensagem que Jesus tem para a igreja, mas quem, digamos assim, leva a mensagem à comunidade de modo específico é o próprio Jesus Cristo. Por isso, aliás, é o próprio Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele ministra aos nossos corações, ministra às nossas vidas por meio da palavra de Deus. Cabe ao Espírito Santo nos fazer ter contato com a palavra. Então, ao anjo, o anjo recebe a notificação de colocar, de registrar aquilo que Jesus estava falando, mas quem informa isso a cada comunidade é o próprio Espírito de Deus. E aí a segunda parte da carta, quer dizer, a segunda informação que a gente tem é uma descrição da pessoa e obra de Jesus. Então nós vamos ver, nesse caso aqui, da igreja de Éfeso, vai afirmar que os anjos das igrejas estão
nas mãos de Jesus, ou seja, Jesus é aquele que tem em suas mãos as 7 estrelas, que representam os 7 anjos, sete responsáveis espirituais por cada igreja. Jesus fala com aqueles que estão no céu, responsável por cada comunidade. E Jesus, ele também é aquele que passeia entre os candeeiros, aquele que passeia entre os candelabros. Cada candelabro representa uma igreja. Então Jesus, ele tem em suas mãos a autoridade sobre as igrejas e ele atua na terra supervisionando cada comunidade, andando ao redor dela. Então Jesus, aí lembrem que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Cada comunidade local é uma manifestação concreta e visível do corpo de Cristo aqui na Terra. Então, seguindo, então, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, depois tem uma descrição da pessoa e obra de Jesus, aquele, no caso de Éfeso, aquele que tem em suas mãos as 7 estrelas e aquele que anda, que passeia no meio dos candeeiros, passeia no meio das igrejas, e aí vai ter uma expressão que também se repete ao longo das cartas. O texto vai dizer: conheço as tuas obras. Então, essa palavra que Jesus dirige é uma palavra onde Jesus ele traz um diagnóstico, tanto daquilo que é bom, tanto daquilo que é ruim nas igrejas. Ele sabe o que está acontecendo em cada comunidade. Conheço as tuas obras, isto é, conheço o que vocês estão fazendo. Muito mais do que apenas uma questão de identidade, Jesus ele conhece quem nós somos e aquilo que estamos fazendo e praticando. As nossas obras não passam despercebido aos olhos do Senhor, ainda que às vezes a gente haja como se ninguém estivesse nos vendo, ou quando a gente faz uma coisa boa, parece que ninguém está prestando atenção. Jesus conhece as nossas obras. No caso de Éfeso, ele começa com elogios. Ele vai dizer que conhece a perseverança dos cristãos daquela cidade em meio às perseguições. Aquela era uma comunidade que havia resistido a provações. Então, eles passaram por situações de perseguição e foram fiéis, se mantiveram firmes. A igreja de Éfeso era uma igreja que chama a nossa atenção por ser uma igreja doutrinariamente zelosa. Na verdade, a igreja de Éfeso tem uma história muito interessante no Novo Testamento. Ela é uma comunidade que foi pastoreada, né, pelo próprio Timóteo. Então, é uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, foi pastoreada por Timóteo, e a gente tem aqui um diagnóstico da realidade dessa igreja. Então, uma igreja que foi iniciada ali por volta da década de 50 do primeiro século, ela foi pastoreada por Timóteo por volta da década de 60, e temos aqui o retrato da sua situação espiritual por volta da década de 90. Então a gente tem aí mais ou menos 30 anos do histórico espiritual dessa comunidade. E o que Jesus diz dela, né? Ela era uma igreja que resistia à influência dos falsos mestres. Então o texto vai dizer que Éfeso punha à prova os que se declaravam apóstolos. Os falsos apóstolos, os falsos profetas eram achados mentirosos na igreja de Éfeso. Então isso é interessante, porque no período do primeiro século, o problema dos falsos mestres era um problema razoavelmente sério. A igreja ainda estava se organizando eclesiasticamente e, dependendo das localidades mais distantes, a supervisão ela não era, digamos assim, tão feita tão a contento. Então, chegava alguém lá e dizia: olha, eu sou apóstolo, eu sou um profeta, e começava a trazer palavras supostamente inspiradas na comunidade. E Éfeso é elogiada porque Éfeso fazia o teste, isto é, a pessoa ela tinha que apresentar qual era a sua teologia, a pessoa era examinada quanto à sua doutrina.
para só então, só depois, poder falar à igreja. Então temos aqui um caminho, né, uma tendência muito interessante e importante, que as igrejas, ao longo da história, as igrejas mais organizadas, né, as igrejas protestantes, as igrejas de tradição histórica, elas foram colocando em prática, que é a ideia do testar os profetas, ou testar aqueles que se apresentam ou se sentem chamados a falar e ensinar a comunidade. Daí vem a necessidade da gente examinar os nossos futuros pastores, e por aí vai. Então, então essa era uma igreja zelosa doutrinariamente, e especialmente porque ela permaneceu resistente à influência dos nicolaítas. Então, aqui nessa seção do livro de Apocalipse, nós vamos ver que muitas igrejas enfrentaram esse tipo de problema, o problema dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Bem, a gente não tem muitas informações sobre eles, mas possivelmente era um grupo de cristãos que defendia a participação do cristão em cultos e cerimônias idólatras. De modo que a cidade de Éfeso, por exemplo, ela era dominada pelo culto da deusa Artemis, ou Ártemis. Então havia milhares de sacerdotes e sacerdotisas. E também em Éfeso haviam 2 templos dedicados ao culto do imperador. Então, todos esses templos, toda essa religiosidade movimentava a cidade. A vida da cidade girava em torno dessa cultura religiosa pagã, idólatra. Tá? Então, inclusive, a economia da cidade estava vinculada principalmente a toda essa movimentação religiosa. De modo que aquelas pessoas que se converteram ao cristianismo, deixaram todas essas práticas, elas começavam a ser pressionadas a voltar a participar dos cultos, das cerimônias, talvez inclusive na busca por uma condição social melhor, talvez por vantagens econômicas, talvez para melhorar, né, os seus relacionamentos dentro da comunidade, enfim. Seja como for, os nicolaítas eram aquele grupo que defendia que o cristão podia participar de cultos, oferendas, cerimônias, rituais em todos esses templos pagãos. E a igreja de Éfeso é elogiada por resistir aos nicolaítas. Tá? Então, os nicolaítas não prosperavam lá na comunidade de Éfeso. A gente vai ver que em outras comunidades aqui do livro de Apocalipse, essa foi uma realidade um pouco diferente. Tá? Então, o que a gente, nesse primeiro ponto que a gente pode destacar dessa carta à igreja de Éfeso? Éfeso é considerada uma igreja doutrinariamente sadia, saudável, tá? Teologicamente correta, ortodoxa. Agora, nós temos uma crítica de Jesus a essa comunidade. A crítica de que essa comunidade ela abandonou o seu primeiro amor. Não temos clareza sobre o significado exato dessa expressão primeiro amor. Tá? Mas é bastante possível que se tratasse de um esfriamento espiritual, sobretudo na do Evangelho. Então nós temos uma igreja que é doutrinariamente saudável, preocupada teologicamente, mas uma igreja que deixou de levar o Evangelho para as pessoas da sua região. Uma igreja que perdeu a paixão pelo Evangelho. Uma igreja zelosa, doutrina, em relação ao anúncio do Evangelho. Então, o desafio de Éfeso é o desafio para muitos de nós, como igrejas, como cristãos, manter a doutrina, ter uma doutrina saudável, mas não deixar de ter amor pelas vidas, não deixar
de levar o evangelho aos corações. Então, nessa perspectiva, Jesus ele faz um alerta pertinente. Olha, lembrem-se de onde vocês caíram, arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras. Ou seja, esse primeiro amor não era simplesmente uma questão de sentimentalismo. Eram obras que a igreja, em um determinado tempo da sua história, praticou, mas acabou ficando pelo caminho. Então, o desafio é: voltem a praticar aquilo que um dia vocês praticaram. Então, também vale destacar aqui que as observações de Jesus sempre são chamadas ao arrependimento, né? Jesus ele repreende a igreja e desafia a igreja a se arrepender. Se não houvesse o arrependimento, aí viria o juízo. O juízo de Deus sobre a igreja, ele acontece no meio da história. É diferente do juízo de Deus sobre o mundo. O juízo de Deus sobre o mundo, ele está reservado ao juízo escatológico no final dos tempos. Agora, o juízo de Deus sobre a igreja, sobre o seu povo, é um juízo que visa o arrependimento, visa a correção, visa a mudança de rumos. Então ele vai acontecendo ao longo da caminhada, como foi de fato na história do povo de Israel. Sempre um juízo corretivo. E no caso de Éfeso, a ameaça de Jesus é uma ameaça muito séria. Jesus vai dizer: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem à prática das primeiras obras, eu poderei vir e extinguir o seu candeeiro. Ou seja, a comunidade seria fechada. Jesus é aquele que abre portas, mas é também aquele que fecha portas. Jesus fecha igrejas. Igrejas são fechadas pelo Senhor quando elas deixam de cumprir a sua missão. Então, veja que reflexão interessante. Essa que pairava sobre a igreja de Éfeso. A ameaça da perda da visão missionária. Uma igreja que perde de vista a missão é uma igreja que está com a sua existência ameaçada. Então é algo que a gente precisa refletir e pensar sobre isso. O texto termina com uma promessa. Na verdade, todas as 7 cartas, elas terminam com promessas ao final. Então a promessa, nesse caso, é dirigida aos vencedores. Aquele que vencer. E aí vale a gente entender um pouquinho o que significa essa expressão vencer. Os vencedores são aqueles que seguem Cristo de forma fiel nesta vida. Então, a nossa vitória não é apenas uma vitória no final dos tempos. Nós já somos vencedores, porque nós já compartilhamos da vitória celestial de Jesus. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. E a nossa vitória, qual é? A nossa vitória é seguir de forma fiel com Jesus. Como diz um hino do Inário Novo Cântico, né? A vitória não está nem nos mais fortes, nem dos que correm melhor, mas daqueles que são fiéis e sinceros, seguindo junto a Jesus Cristo. Então, nós, em Cristo, a nossa fidelidade é a nossa vitória sobre o mundo. E quando vivemos com Cristo, nós já experimentamos aqui e agora os benefícios da comunhão celestial. Lá teremos acesso à árvore da vida, novo céu e nova terra. Mas aqui já desfrutamos da vida que vem de Cristo, vem por Cristo até nós. Então essa é a carta à igreja de Éfeso. Algumas coisas que a gente viu nessa carta vão se repetir nas outras 7 cartas. Então, em todas as cartas vão aparecer estas fórmulas. Ao anjo da igreja escreve, nós já vimos essa relação ao anjo da igreja, quem é esse anjo? E embaixo, no final, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, o anjo é responsável por escrever nos céus, mas quem fala à igreja é o Espírito Santo. Depois tem um retrato sobre a pessoa de Jesus, depois tem a expressão conheço as tuas obras, vem aí elogios, críticas, recomendações, advertências, promessa.
Tá? Então, a segunda carta é a carta à igreja, dirigida à igreja que está em Esmirna. Então, essa carta está aí no capítulo 2, dos versículos 8 a 11. Esmirna, também, nessa região da Ásia Menor, atualmente a Turquia. Nessa carta, Jesus ele se apresenta como o primeiro e o último. Você vai lembrar que lá no capítulo 1 do Apocalipse, foi nosso primeiro vídeo, Jesus se apresenta como o alfa e o ômega, o início e o fim da história, da onde a história vem, para onde a história vai. Não é um trem desgovernado. A história humana é um trem que tem um rumo, tem um alvo, tem um destino. Nesse sentido, nós temos aí que Jesus também ele é aquele que morreu e ressuscitou. Então Jesus é o alfa, o ômega, o início, o fim, aquele que morreu, mas aquele que está vivo. Bem, texto temos da avaliação da igreja. Jesus começa dizendo que sabia que a igreja era pobre, mas a igreja ao mesmo tempo era rica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja ela tinha uma condição financeira, uma condição socioeconômica muito ruim. Provavelmente os membros dessa igreja, os membros que compunham essa comunidade, não estavam entre os mais ricos e poderosos daquela cidade. Mas Jesus fala, olha, vocês são pobres, economicamente pobres, mas vocês são espiritualmente ricos. E aí a gente traz uma lição interessante para o nosso mundo, para o nosso tempo, para a nossa época. Riqueza espiritual não equivale à prosperidade material, à prosperidade econômica. A igreja de Esmirna, ela provavelmente sofria perseguição dos judeus. Então, o judaísmo parece que recebia do Império Romano a autorização para não participar das reuniões e dos cultos idólatras. Então, os judeus eles tinham uma espécie de concessão especial do Império Romano para não participar, por exemplo, do culto ao imperador. E aí, o que acontecia? No primeiro momento, aos olhos do Império Romano, os cristãos eram um subgrupo do judaísmo. Então, para o Império Romano, o cristão não participar das cerimônias, dos cultos aos imperadores, não era um problema, porque eles estavam debaixo da lei, da autorização, da tolerância que era dada aos judeus. Só que já para o final do primeiro século, parece que os judeus começam a informar as autoridades, denunciar os cristãos perante as autoridades, dizendo, olha, eles não são judeus, mas na verdade eles são traidores do judaísmo, eles estão trazendo uma nova religião para o Império Romano. E aí começa então a haver uma perseguição das autoridades sobre os cristãos, de modo que o texto vai dizer, Jesus vai dizer que vai ser esses que se dizem judeus, mas não são. São, na verdade, sinagoga de Satanás. Então, é a fala de Jesus acerca desses judeus. Isso é importante, é um ponto importante que aparece de Esmirna, porque a gente vai ver no livro de Apocalipse um ponto muito claro, que é em relação a essa equação Israel-igreja. A igreja inaugurada por Jesus, ela é composta por gentios, ou seja, não judeus e judeus. Agora, o povo de Deus, ele não é mais definido de uma forma étnica. Então, o povo de Deus, a partir da morte e ressurreição de Jesus, não é definido com base em nascimento, com base em nacionalidade, com base em raça. O povo de Deus é definido pela fé em Jesus. Então, o livro de Apocalipse ele vai se esforçar
para mostrar que em Cristo temos o verdadeiro povo de Deus. Então, o povo de Deus não é mais apenas os judeus. O povo de Israel do Antigo Testamento, o Israel de Deus, ele se cumpre em Jesus. De modo que agora todo aquele que está em Jesus faz parte do Israel de Deus. Então, seguindo aí, o texto vai dizer que para a igreja de Esmina se preparar, porque em breve o diabo está para colocar em prisão algumas pessoas, alguns integrantes daquela comunidade. Ou seja, é uma realidade, a perseguição ela vai continuar existindo na igreja, é o que o texto quer dizer, e quem vai estar agindo é o poder governamental, o Império Romano, mas quem está por trás do Império Romano? Satanás. Então aqui temos uma outra chave importante do livro de Apocalipse. Muitas vezes, por trás das autoridades políticas governamentais do nosso mundo, temos a ação espiritual maligna. Então é uma coisa que a gente precisa entender, e o livro de Apocalipse é muito útil para nos alertar sobre isso, a não colocar em poderes humanos, em governos humanos, mesmo aqueles governos que aparentemente são sim uma decisão de não se contaminar. Então, a gente teve uma interrupção aí na internet aí, estamos voltando. Então, Daniel e seus amigos, eles tomam a decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. De modo que a gente tem aqui no livro de Apocalipse a realidade de 10 dias também. Então, tá um probleminha no sinal. Voltando. Olha aí, seguindo então. Então, essa aprovação de 10 dias significa uma aprovação que será dura, intensa, mas será temporária. Ela terá um final. Então, 10 dias é um tempo limitado. E o desafio do texto, o texto termina com um desafio, que é o desafio de permanecer fiel até a morte. Então, esse até a morte aí, ele é até a morte no sentido de Jesus. Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus ele foi fiel, foi obediente ao Senhor até a morte e morte de cruz. Então, ser fiel até a morte de cruz não quer dizer uma limitação temporal da obediência de Jesus, mas significa o clímax. Jesus foi obediente, tão obediente, que inclusive deu a sua vida em morte e cruz por obediência ao Pai. Então, o desafio nosso, como cristãos, o desafio de Jesus a Tiatira, a Esmirna, melhor dizendo, era de permanecer fiel até a morte. A promessa é receber a coroa. Em Cristo nós já somos chamados, porque nós já somos participantes do reino celestial do rei. A promessa já é real, nós já temos essa coroa em nossas vidas, mas nós viveremos a plenitude dela quando Cristo voltar, onde venceremos assim a segunda morte. Então agora vamos para a terceira carta do livro de Apocalipse, que é a carta que se destina à igreja que estava na cidade de Pérgamo. Tá? Cidade de Pérgamo, que ficava ali na mesma região geográfica das demais comunidades das 7 cartas. Então, a carta à igreja de Pérgamo, ela se inicia com Jesus apresentando, ou se apresentando, como aquele que tem a espada de 2 gumes. Então, é uma espada muito afiada. A ideia é que Jesus ele se apresenta à igreja como aquele que está na posição de juízo, o que indica que essa igreja ela já está correndo sérios perigos. Jesus está diante dela com a sua espada estendida, e é uma espada
extremamente afiada. Agora, não quer dizer que a igreja não tem pontos positivos. Então, Pérgamo começa, a carta a Pérgamo começa com Jesus dizendo que essa igreja ela estava no trono, estava situada numa cidade que era a cidade que tinha o trono de Satanás. Então, como é que a gente interpreta essa realidade do trono de Satanás? Então, alguns entendem que esse trono pode ser o templo que nessa cidade era dedicado ao culto ao imperador. Então, lá em Pérgamo, foi a primeira cidade, eles se orgulhavam disso, né, ostentavam esse título, foram a primeira cidade a ter um templo inteiramente dedicado ao culto ao imperador romano. E junto com esse templo, que era um templo importante, haviam outros templos dedicados a outros deuses e ídolos pagãos. Então, o cenário de Pérgamo era um cenário altamente idólatra. E aí vem a ideia do trono de Satanás, isto é, Satanás ele está, digamos assim, reinando, entronizado, onde o culto a deuses e ídolos, diferentemente do que está na palavra de Deus, diferentemente de Jesus Cristo, é aí que reina, aí temos o trono de Satanás, né? O diabo ele faz seu trono onde Jesus é destronado. Não de fato, porque Jesus continua sempre soberano sobre toda a realidade, mas na prática, de fato, não de direito. De fato, a realidade espiritual de Pérgamo era uma realidade espiritual onde Satanás estava governando. E a não participação dos cristãos nesses cultos gerou perseguição, inclusive gerou morte. Então temos aí um personagem que a gente não sabe muito dele, chamado Antipas, provavelmente um mártir da fé. Então a igreja de Pérgamo é elogiada pela sua perseverança em meio às perseguições. Então Antipas, inclusive, morreu nessas perseguições. Contudo, no meio da igreja de Pérgamo, haviam ali algumas pessoas que sustentavam a participação nessas reuniões pagãs. Voltamos aí aos famosos nicolaítas, que no caso de Pérgamo são associados a um personagem do Antigo Testamento chamado Balaão. Né? Já deve ter ouvido falar na famosa mula de Balaão. Pois então, há uma relação aqui entre os nicolaítas, esse grupo herético dos nicolaítas, com o personagem do Antigo Testamento, Balaão. E a relação está na questão da idolatria, na participação de reuniões, cerimônias, rituais idólatras. Qual é o problema para a igreja? O problema é que a igreja de Pérgamo ela era tolerante com esses grupos. Né? Ela estava sendo tolerante, permissiva com os cristãos que estavam aderindo a esse movimento dos nicolaítas e assim participando, tomando parte em cultos, cerimônias, rituais idólatras, pagãos. E aí Jesus, mais uma vez, convida ao arrependimento. Arrependam-se é a palavra de Jesus. Mas há um alerta, como já vimos anteriormente. A ausência do arrependimento pode levar à extinção da igreja. Lembrem que Jesus está diante da igreja com a espada de 2 gumes desembainhada. É uma palavra dura em relação à situação daqueles cristãos. E o texto termina, primeiro, aos que ouvirem o que o Espírito está dizendo e se voltarem a uma vida de fidelidade, eles recebem 3 promessas. Então vamos pensar um pouquinho sobre essas promessas. Tá? Então, mais uma vez aí, já estamos meia hora da nossa live. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Se você tem perguntas, se você tem dúvidas, pode escrever aí. A gente vai tentar, ao final, tendo um tempinho, tendo alguma questão,
tentar responder ao vivo as perguntas que forem apresentadas. Tá? Então vamos seguir, estamos aí estudando o capítulo 2 do livro de Apocalipse. Esse é o nosso vídeo número 3 da nossa jornada do Apocalipse. Então, vídeo 3, estudando o capítulo 2. E nesse momento, o capítulo que traz está na seção das 7 cartas às igrejas da Ásia. Nós já estudamos a primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso, a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna. Estamos agora na terceira carta, que é a carta à igreja de Pérgamo. Estamos no final dessa carta, na parte final, que é a parte onde Jesus ele faz promessas. Se a igreja se arrepender, se a igreja assumir uma posição de obediência, de fidelidade ao Senhor, o que espera ela? Em primeiro lugar, eles vão receber o maná escondido. Vão tomar parte do maná escondido. Mas que maná é esse? Bem, aí é uma série de sobreposições para você ter a compreensão exata, que é uma coisa muito comum no livro de Apocalipse. Primeiro, lembra que o maná é aquele alimento que Deus deu aos israelitas durante a caminhada no deserto. Então, Deus ele sustentou o povo de Israel no deserto com o maná. Então, o maná ele é o alimento que vem do céu, que cai do céu, que é dado por Deus. Quando a gente vai chegar lá no Novo Testamento, vamos ver no Evangelho de João, e a gente tem uma conexão entre o Apocalipse de João e o quarto Evangelho, o Evangelho segundo João. Jesus ele vai falar que ele é o pão de Deus que veio do céu. Então, qual é a promessa? A promessa é receber a comunhão com Jesus Cristo. Receber o maná, ou se alimentar do maná, é se alimentar da comunhão espiritual com Deus através de Cristo. Deus não deixa de alimentar o seu povo. Deus continua nos alimentando. Então, nesse deserto que estamos atravessando, nas lutas que estamos enfrentando, precisamos continuar a nos alimentar do pão que veio de Deus. E o pão de Deus para as nossas vidas é Jesus Cristo. Então, é um maná escondido. Por quê? Porque é invisível ao mundo. O mundo não percebe, o mundo não se dá conta, o mundo despreza esse maná. Mas nós, aqueles que creem, temos a realidade de que em Cristo há alimento para as nossas vidas. Esse alimento já está disponível. É o maná que está escondido ao mundo, mas está disponível em Deus para a sua vida. Também, o segundo ponto aí, a segunda promessa, é a promessa da pedrinha branca. Né? Então, é um tanto difícil da gente precisar o significado dessa pedra, mas, entre várias possibilidades, os estudiosos apontam para cerimônias, né, ou cerimônias de julgamento da antiguidade, onde, quando uma espécie de júri popular, a absolvição era dada por uma pedra branca e o veredito de condenação por uma pedra negra. E assim, a pedrinha branca do texto de Apocalipse é a ideia de que aqueles que seguirem com Jesus receberão a absolvição, ou seja, a certeza do perdão diante do juízo de Deus. Então, na medida que eu creio em Jesus, eu caminho com Cristo, eu não preciso temer o juízo final, porque o juízo final não será para mim condenação, o juízo final será para mim absolvição. Ok? Terceira promessa é a promessa de um novo nome. Então a gente tem aí 3 promessas. Primeiro, receber o maná, que é se alimentar espiritualmente em Cristo. Segunda promessa, a pedrinha branca, que é a certeza da absolvição diante do tribunal do Senhor. E terceira promessa é o novo nome.
O nome, né, no contexto bíblico, ele tinha um significado diferente para hoje. Tá? O nome associado à identidade. Então, o novo nome significa uma nova identidade. O texto diz que é um nome escondido, um nome secreto. Como assim? Significa que nós temos uma nova identidade em Jesus. Essa identidade, ela hoje, ela está escondida. Ela é secreta, porque Deus ele começou em nós uma obra que só será completada, só será manifestada na vinda de Cristo. Então, quem você é de verdade ainda não aparece ao mundo. Deus olha para você segundo essa sua nova identidade. Deus olha para você com base nos efeitos da obra de Cristo por sua vida. Mas você experimentará a realidade, né? A realidade de quem é de fato espiritualmente em Cristo, só será revelado no momento que Cristo voltar, no novo céu e na nova terra. Aí sim, nós veremos Cristo como ele é e também nós estaremos diante dele nova identidade espiritual que tem a ver com sermos nova criação, novas criaturas formadas e configuradas à imagem de Jesus Cristo. Então Deus já começou uma obra na sua vida, você já tem uma nova identidade, mas ela só será hoje ela é uma realidade. Olha aí, teve uma caídazinha, voltando, né? Entrou aí Felipe Tavares. Pronto. Acho que agora tá legal, né? Então vamos seguir aqui agora para a quarta e última carta que está presente aí no capítulo de número 2, que é a carta à igreja de Tiatira. Então temos aí o capítulo 2, versículos 18 a 29. Esse texto ele começa retomando o capítulo 1 de Apocalipse e as visões de Daniel. Estão lá no capítulo 10 do livro de Daniel, de modo que Jesus é apresentado como aquele que tem olhos de fogo e pés de bronze. Esses olhos podem indicar a onisciência de Jesus. Então, nada escapa ao olhar de Jesus. Lembra que o propósito das cartas do livro de Apocalipse é mostrar que Jesus está supervisionando, acompanhando o que está acontecendo nas igrejas. Então, nada escapa ao seu olhar. É isso que os olhos de fogo querem dizer. E os seus pés são de bronze. Indica a força, a firmeza do seu reino, do seu domínio. Jesus está no poder e no domínio. E esse domínio ele é eterno. Seguindo aí, a Tiatira também começa, como outras cartas, com elogios. Veja, aprendemos aqui, inclusive, a ter uma conversa, né? Uma boa conversa sincera com qualquer pessoa, inclusive sobre assuntos espirituais. Como é que você começa essa conversa? Um bom caminho é sempre começar por elogios. Então Jesus começa a conversa dele com as igrejas sempre elogiando. Então a igreja de Tiatira, que é uma igreja que tinha muitos problemas, seríssimos problemas, Jesus começa falando do amor da igreja, da fé da igreja, das obras da igreja, do serviço, da perseverança daquela comunidade. Então é uma comunidade que recebeu vários elogios de Jesus, mas havia um problema muito sério, algo seríssimo, associada a uma mulher chamada Jezabel. Então, provavelmente, esse nome não era o nome real dessa mulher que é aqui atacada, né, na carta de Tiatira. É uma espécie de apelido, um apelido irônico, baseado na personagem de mesmo nome que existe lá no Antigo Testamento. Então, você vai olhar lá nos livros históricos, né, no livro de Reis, e vai ver que a esposa de Acabe
a esposa do rei Acabe era a rainha Jezabel, aquela que confrontou especialmente Elias. Então, Jezabel entrou para a história na literatura bíblica como uma mulher, né, um ícone da idolatria, um ícone da luta contra a fidelidade a Deus. Então, nós temos aqui na igreja de Tiatira uma profetisa que é chamada, apelidada, ironicamente, de Jezabel, e ela exercia uma liderança na igreja. Então você veja que a gente viu na primeira carta, né, a carta à igreja de Éfeso, uma igreja que era resistente à doutrina dos nicolaítas, uma igreja que era doutrinariamente pura, zelosa, mas agora a gente tem o caso oposto. Nós temos a situação de uma igreja onde havia uma líder, uma profetisa, que defendia o envolvimento da igreja em práticas idolátricas, em superstições, nos cultos pagãos, nos templos dedicados aos ídolos e, inclusive, talvez, em práticas de prostituição. Então o texto fala aí, faz algumas referências à prostituição, a adultério. Então há uma ligação ao longo da Bíblia, é interessante perceber isso, sobre a relação entre o paganismo, as religiões pagãs e uma vida sexual promíscua, né? A prostituição. Então são coisas que acabam interligadas. Então, mais do que as pessoas imaginam, existe uma relação, uma conexão entre espiritualidade e sexualidade, tanto de um lado positivo quanto de um lado negativo. Agora, pode ser que, de fato, a Jezabel e as pessoas vinculadas a ela defendiam o envolvimento dos cristãos nessas práticas pagãs que incluíam supostamente cerimônias sexuais de prostituição, mas também a gente tem que lembrar que a Bíblia ela descreve o relacionamento de Deus com o seu povo como um casamento. E a infidelidade espiritual ela é comparada a um adultério. Então lembre-se do profeta Oséias. No livro de Oséias vai ser muito claro quanto a isso. Então, os profetas vão denunciar o pecado de idolatria do povo como pecado de adultério. Então, é possível aqui que o que estivesse acontecendo, em primeiro plano, fosse uma espécie de adultério espiritual, que é o povo traindo, sendo infiel a Deus, servindo a outro Deus, e, ao mesmo tempo, nós temos, em segundo plano, numa possibilidade, o envolvimento de alguns cristãos em práticas sexuais que aconteciam nesses templos pagãos. Bem, então a gente tem aqui um estágio avançado da doutrina do movimento dos nicolaítas. Então você tem aqui, pode dar uma arrumada, um resumo nas práticas heréticas que são combatidas por Jesus nessas 4 cartas. A gente falou aí de nicolaítas, a gente falou daqueles que defendem a doutrina de Balaão, a gente fala agora de Jezabel. Então toda essa galera, ela tinha em comum o mesmo problema, o problema do envolvimento do cristão nos cultos pagãos, nas cerimônias idólatras. E aqui cabe observar que, do ponto de vista cristão, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, os ídolos, eles não são nada. Os ídolos não são ninguém. O Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, vai defender que não havia um cristão, por exemplo, comer uma carne sacrificada a um ídolo, isso não traz para ele prejuízo espiritual nenhum, porque nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. A nossa vida foi lavada no sangue de Jesus. Todavia, há um problema de fidelidade, há um problema de testemunho, há um problema de confiança. Em quem eu creio? A quem eu sou fiel? Então, eu não posso estar adorando a Deus e adorando a ídolos. Eu não posso estar cultuando na igreja e cultuando aos templos pagãos da esquina. Então, eu preciso ter
Deus ele quer fidelidade. O primeiro mandamento entre os 10 é: não terás outros deuses diante de mim. E esse desafio de ter um único Deus é o desafio principal que a gente vai encontrar no Antigo Testamento e também aparece aqui no livro de Apocalipse. Bem, qual o problema de Tiatira? Ela tolerava a Jezabel. A Jezabel ela tinha um papel de importância na igreja. E Jesus ele não mede, então, as palavras contra aquela comunidade. Tá? Jesus ele traz advertências sérias e ele diz, olha, eu já dei tempo para vocês se arrependerem. É hora de vocês tomarem realmente uma direção na vida de vocês. Senão, o juízo virá sobre vocês e sobre todos. Né? Devemos lembrar que os líderes sempre têm maior responsabilidade espiritual que os seus liderados. Então, quando a gente avalia uma determinada comunidade que está seguindo uma prática herética, uma prática que contraria a palavra de Deus, quem ensina, ele tem uma responsabilidade muito maior do que aquele que recebe o ensino. Não que aquele que recebe e segue o ensino, ele seja isento de responsabilidade, são pessoas ingênuas, de forma alguma. Mas cada um vai atender, vai responder consoante a sua responsabilidade espiritual. Mas os líderes, eles têm que prestar contas de uma responsabilidade que receberam de Deus de conduzir o rebanho. Agora, um pequeno grupo da igreja de Tiatira não haviam se contaminado. Tá? E aí Jesus diz, olha, conserva o que tens. Mantém isso aí. Preserve isso aí. E sempre a carta termina com uma promessa. A promessa tem a ver com governo. Jesus, veja você, desde a sua ressurreição, ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Então Cristo está reinando sobre o universo. Cristo está reinando sobre o mundo. Na medida que nós cremos em Cristo, nós participamos desse reinado. Nós reinamos com Cristo acima das nações. O nosso reino não é o reino desse mundo. Nós participamos do reinado de Cristo sobre as nações. Hoje nós participamos do reinado com ele, dele. Quando ele voltar e assim o universo for transformado e tivermos novos céus e nova terra, aí nós reinaremos com ele. Tá? Nós estaremos reinando e participando do seu reinado lado a lado com ele em novos céus e nova terra. Então, é isso. Nós temos aí 4 cartas. A carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Esmirna, a carta à igreja de Pérgamo, a carta à igreja de Tiatira. Lembrando aí, para resumir, sempre a carta começa ao anjo da igreja escreve, Jesus ele se dirige ao representante celestial da igreja, mas é o Espírito Santo quem fala à igreja. Por isso que toda a carta termina com a frase: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então quem diz à igreja é o Espírito Santo. Vale lembrar que o Espírito Santo continua falando à igreja hoje, falando por meio da palavra de Jesus, da palavra de Deus. Depois vem uma descrição da pessoa e obra de Jesus. Então há várias descrições, sempre falando um aspecto da obra de Jesus. Depois segue a expressão conheço as tuas obras. Jesus sabe quem nós somos e o que estamos fazendo. Aí vem elogios, críticas, advertências, promessas. Promessas para aqueles que são vencedores. Quem é o vencedor? A nossa vitória é vencer o mundo, como diz lá em 1 João. É a vitória da fidelidade a Deus nesse mundo de idolatrias. Então fica para a gente essa reflexão. Lá em Éfeso, a reflexão. Pureza doutrinária é muito importante, mas não podemos perder de vista o amor e a missão, a paixão por vidas. Aprendemos com as demais cartas, vários aspectos, mas principalmente o desafio de não
se contaminar com as iguarias do mundo, não se contaminar com a idolatria à nossa volta. E no caso de Tiatira, especialmente, nós somos desafiados, como igreja, a não tolerar os falsos profetas. Assim como Éfeso, nós devemos testar, provar, examinar todos aqueles que abrem as suas bocas para falar em nome de Deus. Os profetas devem ser examinados com base em quê? Com base na palavra, com base na Escritura. Então, se estiverem em conformidade com a Escritura, assim nós devemos dar ouvidos a ele. Então, gente, por hoje é isso. Deus abençoe. Obrigado aí por todos que nos acompanharam nessa noite. Pelo que eu vi aqui, não tem nenhuma pergunta para a gente responder agora. Tá? Se você tiver alguma questão aí que você não entendeu nesse vídeo, você pode colocar aqui. Tá? Então, quero registrar aí a Andressa, Selma, a Cíntia, o Sebastião e a Roseli, né? O Carlos e a Roseli, o Carlos Magno, o Vitor Hugo, a Elza, o Juan, a Dilza, o Felipe, todos aí que nos acompanharam nessa noite, outros também que entraram, saíram por diversos motivos. Quarta-feira, 8 horas, continuamos. Deus abençoe, a live vai ficar gravada, você pode depois assistir com calma e compartilhar também. Um abração.